Semana Santa. Brasil Cristão dentro da Semana Santa. Que bom estarmos juntos. E hoje é o segundo dia da novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus que nós rezamos aqui no nosso especial Mãos Ensanguentadas dentro deste programa. E eu quero com você, meu querido, minha querida, rezar com muita fé esta oração do segundo dia. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a humildade e o dom de servir. Sempre reze essas pequenas orações, chamadas na nossa igreja de jaculatórias. O dia todo você pode rezar mentalmente essas orações e estar em sintonia com o Senhor. Antes de nós vermos o testemunho do Miguel Arruda, testemunho forte, testemunho emocionante, testemunho que pode também transformar a nossa vida, eu quero agradecer de todo o coração a Maria de Fátima Cavalcante Lopes, de Açu, no Rio Grande do Norte, povo do Rio Grande do Norte, povo querido que está no meu coração, que acabou de se tornar uma sócia. Muito obrigada, viu, Fátima? Deus abençoe você e a conduza ainda mais nesta Semana Santa. E a Maria Cristina de Almeida Antonello, de Guararapes, estado de São Paulo, também acabou de se tornar uma sócia desta obra, porque quer servir mais a Jesus e quer estar mais vinculada a Ele por meio desta obra. Eu já tenho todas essas intenções aqui, falta a sua. Falta a sua intenção para ser colocada no altar durante 100 missas e falta também o seu testemunho, a sua súplica para que coloquemos nesta santa semana no altar para que seja incluída nas intenções. E agora sim, vamos ver com muito carinho, com o coração aberto, o testemunho do nosso querido amigo e irmão em Cristo, Miguel Arruda. Correria, pressa, estresse. Esse é o dia a dia de muitas pessoas. Imagine a tensão de um motorista de ônibus. Olha, é bastante corrido, porque a gente levanta madrugada, a gente sai disposto a que o dia corra normalmente, mas nem sempre a gente sai com o pensamento e acontece aquilo que a gente está pensando. Às vezes acontece, tem os imprevistos, tem os atrasos, tem trânsito. Então tudo isso afeta a gente. Chega um dia na parte da tarde, você está complicado, a cabeça está a mil. Mas aí você vai embora, descansa, outro dia parece que está tudo normal de novo e assim vai rodando a vida. Miguel Arruda Santos, sócio e devoto propagador da Capelinha das Mãos Ensanguentadas de Jesus, viveu por vários anos essa rotina, mas trabalhava com alegria na profissão que escolheu. Trabalhar motorista para mim era como que um sonho de criança, né? A gente do interior gostava de brincar de carrinho, que a gente mesmo fazia, né? E o tempo vai passando e quando chega um determinado momento, tá lá a gente com um brinquedo bem maior, uma responsabilidade enorme, né? Trabalhando, dali tirando sustento para casa, para a família e realizando um sonho também. E é com esse trabalhador que eu vou conversar hoje. Eu tive a alegria de recebê-lo aqui na nossa sede da Associação do Senhor Jesus e da Rede Século XXI. Ele participou da nossa oração no departamento de sócios. Ele vai nos contar como experimentou em sua vida o poder das mãos ensanguentadas de Jesus. Então, Miguel, conta pra gente o que essa experiência que você teve com nosso Senhor Jesus Cristo por meio dessa devoção das mãos ensanguentadas de Jesus. Então, Maria, eu já tinha um conhecimento aqui da
Associação São Jesus, já leitor da revista Brasil Cristão há um bom tempo. Já era um sócio, então? Sócio. E já acostumado a ver ali na revista muitos testemunhos, né? Testemunhos extraordinários. Mas eu nunca imaginei que um dia pudesse também estar dando testemunho, como aqueles que tinha na revista. Foi quando surgiu o problema de saúde, né? Eu vim afastado do trabalho, cometi por um problema de uma dor terrível que surgiu na perna. Esse problema fez com que eu afastasse do trabalho e fosse internado em seguida. E aí fiquei afastado, fazendo alguns exames, e depois de algum período, o médico constatou que eu estava com um tumor na coluna, na medula, né? Um tumor que estava comprimindo a medula. E isso estava me tirando a força e causando um peso enorme na região da perna, né? E comprometendo alguns movimentos. Aí, através da novena, veio surgindo também uma força muito grande para enfrentar aquela situação. Porque assim que você soube do tumor, você foi imediatamente internado? Foi algo assim muito rápido. Quando eu levei aquele exame para o médico já disse ali que eu teria que ser internado de imediato. E aí realmente foi como que desabasse o mundo sobre a minha cabeça. Porque apesar de estar com um problema, eu estava andando, né? Não imaginava que teria que passar por uma situação urgente de cirurgia. E ele falou, nosso caso é grave, é uma situação delicada, você vai se internar hoje mesmo e fazer os procedimentos, passar por uma cirurgia para retirada desse tumor na coluna, na cervical. O Miguel confessa que essa notícia o abalou e também sentiu medo diante dessa situação. Eu senti bastante medo. Bastante medo. O medo, ele acompanhou sempre. O medo, ele surgiu desde o momento que o médico deu aquela resposta para mim, e foi uma coisa tão inesperada, na verdade um susto, aí foi cometido por um medo. Mas na verdade um medo, mas também uma certa confiança muito grande. Porque apesar de que a gente é ser humano, né? E não tem como realmente não ter medo diante de uma situação tão delicada como foi aquela. Mas, apesar do medo, uma confiança, uma força extraordinária. Na oração? Na oração, tudo através da oração. Porque, na realidade, eu acredito, se não fosse pela oração, a graça aqui das mãos sangrentadas de Jesus Cristo, a novena, que a novena, na verdade, eu não sei quantas vezes eu fiz a novena. Você terminava uma, começava a outra? Terminava uma, começava a outra, tinha um tempo ali disponível, né, para poder fazer a novena. Então, foi diversas vezes eu fiz a novena. E uma força muito grande. Tinha medo, mas ao mesmo tempo tinha confiança, né? Então, conta pra gente como foi a primeira cirurgia. Então, a primeira cirurgia foi em torno do mês de abril, foi no dia 5. E aí, esse dia 5 era justamente uma quinta-feira santa. Eu entrei para a sala de cirurgia por volta das 5 da tarde, com medo, né? Com certeza, mas muito confiante. Então a cirurgia que durou em torno de umas 9 horas e terminou lá por volta das 2 horas da manhã. E aí já era também uma sexta-feira santa. Então foi um período assim também de uma tormenta, de uma travessia de um deserto, e ao mesmo tempo um período tão sagrado, né? Para nós cristãos, que foi a Semana Santa. E eu passando por aquele calvário lá. Então, junto com Jesus, junto né? Com Jesus. Então, nesse período aí, foi um período bastante delicado, realmente, porque foi feita a primeira cirurgia. A partir de 6 dias depois, aquela cirurgia começou um sangramento. Aí o médico chegou para mim e falou que teria que abrir novamente a cirurgia e fazer uns procedimentos para estancar o sangramento. Naquela Semana Santa, o Miguel pôde unir o seu sofrimento com a cruz de Nosso Senhor. Na verdade, a cirurgia se complicou e ele precisou passar pelo centro cirúrgico por 3 vezes. Mas aí eles perceberam que tinha necessidade de um sangue, né?
fazer a transfusão de sangue. Transfusão. Então aí comecei a receber aquele sangue. Para mim foi também um momento muito forte, né? Foi um momento muito forte, porque eu estava ali muito debilitado. E, na verdade, como eu já sou magro, e ali no hospital estava muito debilitado, realmente estava muito magro, os braços muito machucados, já não tinha nem onde colocar mais a agulha, de tanto machucado que já estava. Vai perdendo as veias, né? Não tem mais. Vai ficando inchado e a cor também, né? Uhum. Tudo roxa, fica muito esquisito mesmo, fica muito feio. Então comecei a receber aquele sangue. E é engraçado porque justamente aquele período da Semana Santa, né? Aí eu recebendo aquele sangue, fazendo a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Falei, não tem dúvida nenhuma que esse sangue que agora veio para me restaurar a força que eu estou perdendo é o próprio sangue de Jesus. Não Que tem bonito, dúvida, Miguel. né? Você sentiu isso Nossa, forte? eu senti, eu me emocionei, eu chorei realmente. Aquele sangue, né? Vendo aquele sangue ali descendo e penetrando na veia, aquele foi um momento muito forte para mim. Então me emocionava muito, eu chorava, né? Porque eu não tinha dúvida alguma que realmente fosse o sangue do próprio Jesus Cristo, que estava ali restaurando e curando a minha vida, a minha saúde toda, né? Porque realmente era justamente o que eu estava precisando do sangue para trazer a força, restabilizar novamente as forças do corpo. E a partir dessa transfusão de sangue, você realmente começou a melhorar, Miguel? Ah, com certeza. Eu estava perdendo força. Cada dia eu estava ficando cada vez mais debilitado. A partir do momento que eu comecei a tomar aquele sangue, mas foi uma coisa extraordinária. Eu comecei a ter uma vitalização na minha vida. E Miguel, passou por esses procedimentos, você foi melhorando e depois que você foi melhorando, saiu do hospital, conta pra gente como foi depois que foi para casa. Então, todo esse período eu fui muito bem cuidado, né? Não faltou cuidado, na verdade, desde o hospital. Na verdade, eu costumo até falar que teve anjos, né, que cuidou de mim. Não teve momento algum que faltou ajuda. Então, foi muito bonito até a gente ver as pessoas em corrente de oração, em vários lugares, pessoas fazendo oração, o cuidado da família, né? Tudo junto, presente, sofrendo tudo junto. Algo também que deixou muito marcado e me faz lembrar a passagem de Nossa Senhora, quando foi visitar Isabel, foi a visita do meu irmão. Meu irmão, nesse período que eu ia fazer a cirurgia, ele deslocou lá de Minas, lá 1.400 quilômetros, deixou tudo lá, como fez Nossa Senhora, a família, e veio sofrer com a gente. Ele foi como que um anjo também. Ele cuidou de uma maneira extraordinária, né? Curativo, no banho, em tudo que precisou ele cuidou. Então é bonito ver esse lado também, né? Na hora da necessidade, ter as pessoas para poder acolher. Porque realmente, se a gente não tiver alguém para acolher no momento desse, a gente que já está debilitado, em uma situação muito complicada e difícil, aí eu acho que não teria nem como recuperar mais, né? Com a ajuda das pessoas do nosso lado. Miguel, você lembrou aí de Nossa Senhora, citou Nossa Senhora, e a gente pode também lembrar aqui de Jesus lavando os pés dos discípulos, né? Porque nós estamos vivendo uma Semana Santa e tudo isso nos remete à humildade, ao serviço. Foi isso que o seu irmão fez, não é? Realmente, né? Foi justamente isso, né? Esse desprender de si, né, para poder ajudar o irmão, o semelhante, né? Então isso ficou muito marcado para mim. Realmente, eu digo assim que o que ele fez, só Deus para pagar por mim. Mas de qualquer forma, ficou bem marcado assim esse momento de volta para casa, aquele reencontro, né? Aquele reencontro. Eu que tinha saído de casa andando com as próprias pernas, quando voltei para casa, em uma cadeira de roda, levado pela mão dos amigos, né? Para retirar e voltando para casa. Então, mas aí já estava em casa, já foi tudo bem melhor, apesar do sofrimento que ainda continha, né?
mas aí foi bem mais tranquilo para superar a situação. Aquela fé que eu já tinha, mas eu não tinha vivido, né? Eu pude viver realmente através do que eu passei. Então não tem dúvida nenhuma do poder das mãos ensanguentadas de Jesus. E foi Ele que realmente restaurou e me colocou de pé novamente para andar. E a gente não tem dúvida também que, como São Paulo fala, o seu sofrimento completou o que faltava a paixão de Jesus Cristo, não é, Miguel? Ainda tem essa passagem aí, né, para complementar. Porque muitas vezes a gente sofre, né, e não consegue entender o motivo do sofrimento, mas que São Paulo vem nos dizer isso aí, né? O nosso sofrimento completa o sofrimento de Cristo. Graças a Deus, agora os exames graças a Deus, estão curados. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, das mãos ensanguentadas de Jesus. Graças a Deus. Devido a esta grande graça que aconteceu na vida do Miguel, ele decidiu ser um devoto propagador da Capelinha das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Conquistou 30 famílias. E com isso, mais e mais pessoas podem experimentar o amor de Deus através desta novena que exalta o sangue de Jesus, que foi derramado pela nossa salvação. O que eu gosto de sempre falar com pessoas realmente que estão passando por uma certa dificuldade é que tenha fé realmente, né? Coloque seu sofrimento nas mãos de Jesus. Deixe que Jesus Cristo vai realizar aquilo que é necessário para a sua vida, né? Fica tranquilo. Deposita nas mãos ensanguentadas de Jesus. Ele fará o que for necessário para a sua cura. Nós só podemos agradecer a Deus pelo que aconteceu na vida do Miguel Arruda e que pode acontecer também na vida de cada um que faz o convite ao Senhor. Vem tocar em mim, vem Senhor Jesus, vem Senhor, vem tocar agora nos corações, nos corpos, na vida dessas pessoas que estão agora sintonizando a rede Século XXI. Se você tem a novena, meu querido, minha querida, pegue a sua novena e vamos rezar agora o segundo dia. A humildade, celebração que participaremos amanhã, o lava-pés, mais conhecido como lava-pés. Sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos e a enxugá-los. Sabeis o que vos fiz? Se eu, vosso mestre, Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Vamos suplicar agora. Jesus, tu sabes que pouco me disponho a servir, mas muito desejo que me sirvam. Não quero mais ser assim. Com tuas mãos humildes, arranca todo o orgulho que ainda me impede de lavar os pés dos outros, especialmente daqueles mais próximos de mim. Amém. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a humildade e o dom de servir. Reze comigo. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a humildade e o dom de servir. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a humildade e o dom de servir. E agora, com fé, com confiança, com muito amor, vamos clamar e suplicar do Senhor Jesus. Vamos fazer a Ele o convite. Vem tocar em mim,
Vem, Senhor Jesus, cantando e rezando a oração das mãos ensanguentadas de Jesus. Obrigada, Senhor, pelas graças derramadas, porque clamamos o Teu preciosíssimo sangue sobre nós. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos que as crianças abençoaram, mãos que os pães multiplicaram, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Vamos rezar com fé. Senhor Jesus, coloca as tuas mãos benditas e ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que foram pregadas na cruz, reergam-me e curem meu dor. Jesus, não peço somente por mim, mas por todos aqueles que mais amam. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus, onipotente e misericordioso, para agir agora, Senhor, em todos os que nos assistem, e realizar o impossível, com fé e total confiança. Nós podemos suplicar do Senhor. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ressuscitadas de Jesus, são as mesmas mãos feridas lá na cruz. Peça, meu querido, peça. Vem tocar em mim, peça, minha irmã. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Da mesma forma que Jesus tocou no Miguel Arruda, no nosso querido Miguel Arruda, um abraço para você, Miguel. Eu tenho certeza que você está assistindo esse programa. Ele pode tocar em nós. Da mesma forma que o Miguel conquistou 30 famílias para formar um grupo da Capelinha Peregrina, você também, meu querido, minha querida, tome essa iniciativa. Faça com que mais pessoas conheçam
esta poderosa devoção, porque quando pedimos, é Jesus que realiza. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com mais Brasil Cristão para você. Liga, manda o seu e-mail que ainda dá tempo de participar do sorteio no final do programa. Até já! O EAD Século XXI nos oferece um importante curso, o Mistério da Páscoa, com o pregador do Papa Francisco. Se os sacramentos são eficazes, é porque Cristo ressuscitou. Se a palavra de Deus é viva e eficaz, é porque Cristo ressuscitou. Acesse www.rs21.com.br/EAD e saiba mais.